Olá, alunos do Instituto Metodista. Estamos aqui para gravar mais uma aula e o tema de hoje é teologia própria. Como vocês sabem, a teologia própria é o conhecimento de Deus. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos que são importantes. Vou pular aqui o índice, porque a gente vai estar discorrendo ao longo do vídeo. Quero iniciar com uma frase. A gente escuta muito nos hinos, inclusive, Tem um hino que tem essa frase aqui, És Deus de perto e não de longe. Será verdade? Vamos voltar a essa frase lá no final da nossa aula. Então vamos partir para os assuntos que são assim bem importantes da teologia própria. A primeira pergunta que fazemos é: Deus pode ser conhecido? É fato que ele pode ser conhecido. E aqui a gente tem uma citação do Dr. Clarke, que ele diz o seguinte: alguns dizem que Deus não pode ser conhecido, porque é o absoluto e o infinito. O absoluto não pode ter relação para com nenhuma outra coisa, sendo, portanto, incognoscível. O infinito é o ilimitado e o ilimitado é o incognoscível, que não pode haver distinção entre o sujeito e o objeto. A outra frase que nós temos aqui é o seguinte: temos uma concepção errada sobre o absoluto e outra sobre o infinito. Se a gente parar para pensar nessa frase aqui, a gente tem dois conceitos que são errados em relação ao infinito e ao absoluto. O absoluto não é aquilo que não tem relação com outra coisa. Então é um engano achar que o absoluto não tem relação com nada. Mas aquilo que não tem relação necessária. E o infinito também não é o todo. O infinito denota a natureza de alguém que não teve princípio e nem fim. Então, portanto, Deus pode ser conhecido, e mais especificamente por aquilo que ele permitiu ser conhecido. Qual a definição de Deus? Quem é Deus? É uma pergunta que todo mundo faz, até mesmo as crianças fazem essa pergunta, Mãe, quem é Deus? E a gente, por mais que tente conceituar Deus, ainda é pouco para expressar aquilo que Deus é em si mesmo. Eu vou aqui ler com vocês 3 conceitos importantes sobre Deus. O primeiro é o que o Dr. Clarke tira do próprio catecismo. Ele diz: Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A segunda é essa aqui, Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onipotente, onisciente, tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. Absolutamente perfeito. O começo de toda a verdade, a fonte de toda lei e justiça, a origem de toda ordem e beleza e, especialmente, a causa de todo bem. É interessante que este conceito de Deus é um conceito de Platão. Platão define Deus, e veja que há uma semelhança muito grande entre esses dois conceitos que a gente leu aqui. O terceiro conceito é aquele que está na apostila de vocês. Como vocês sabem, esse texto da aula 2 é um texto do pastor Isaltino. E ele define Deus desse jeito. Deus é o supremo espírito pessoal, perfeito em todos os seus atributos, que é fonte e sustentador, é o fim do universo, quem o guia, conforme o seu propósito sábio, reto e amoroso, revelado em Jesus, quem mora em todas as coisas mediante seu Espírito Santo, procurando sempre transformá-las conforme a sua própria vontade e trazê-las ao seu reino. Veja que esse conceito aqui de Edgar, ele pontua algumas verdades. Se vocês lerem o texto, que eu recomendo que leiam, na verdade, vocês vão perceber algumas verdades que foram tiradas aqui. É uma definição muito bíblica que nós temos de Deus, tá certo? A existência de Deus pode ser provada? É uma outra questão que a gente pode perguntar. Existem provas da existência de Deus? Digo que sim. Há muitas provas, inclusive algumas provas que vêm ao longo da história, do debate teológico, filosófico. Temos a primeira prova da existência de Deus aqui, que é o argumento ontológico. Na verdade, como diz o Dr. Clarke, uma pequena evidência de Deus é suficiente.
Nós temos o argumento ontológico de ontos, que quer dizer o ser, e logos quer dizer tratado. Então é o argumento do ser. E a gente tem, existe um ser absolutamente perfeito para nós. O ser absolutamente perfeito deve ter existência necessária. E a existência necessária requer existência real. Um ser contingente pode existir ou não, mas o ser absolutamente perfeito tem que ter existência real. Então a gente viu nas premissas aqui, analisando a questão da existência do ser. Uma outra que a gente pode analisar é do Dr. Fetz, que ele diz o seguinte: algo existe agora, algo tem existido eternamente, algo tem sido eternamente autoexistente. O que é autoexistente deve ter todas as perfeições possíveis e todas as perfeições em grau infinito. O que tem todas as perfeições possíveis em grau infinito é Deus. Então veja que o argumento ontológico tenta discutir e provar que Deus existe, analisando a questão do ser. O outro é o argumento cosmológico, é a lei da causa e efeito. Essa é uma verdade porque a gente sabe que todo efeito tem uma causa. O universo, por exemplo, é o efeito de uma causa. Deus é a causa de tudo. Como Criador de todas as coisas, Ele é o princípio. Por isso que a gente até afirma, né? A vida ela vem da vida. E a gente sabe que tudo que existe tem um princípio. Alguém que cria alguma coisa é o Criador. Nada surge sozinho, porque tem alguém por trás que cria tudo isso. Então, olha, o conceito cosmológico é esse conceito da causa e efeito. O universo todo, em sua imensidão, denota a ideia e denota o fato de que existe alguém que criou tudo isso. Existe, a gente chama, né, de uma causa adequada, tá certo? O terceiro argumento é o teleológico. Telos quer dizer fim, objetivo, e logos quer dizer tratado. É um argumento baseado no desígnio. Tudo tem um propósito. Tudo tem um desígnio. Um desígnio requer sempre um legislador. Tudo que existe tem um propósito bem definido. E Deus é esse desígnio maior de tudo aquilo que existe. E isso é fato, né? A gente não pode requerer algo diferente disso. A gente tem aqui que toda lei requer um legislador, mesmo quando se trata de leis naturais. Então há um desígnio para tudo aquilo, existe alguém que está por trás de tudo isso, né? E esse alguém é Deus. Outro argumento baseado na natureza moral e religiosa. Todo homem tem em si um senso moral. E ele, na verdade, vem de uma natureza moral. Alguém, por exemplo, que criou os seres humanos, é um ser absolutamente moral. Então existe, né, um argumento baseado nessa moralidade. O nosso senso de responsabilidade, nós devemos responder sempre pelas nossas ações. E Deus é aquele ente que é um ente moral e as suas criaturas espelham sobre esse ente moral, tá certo? O argumento histórico, a história do mundo oferece evidência do poder controlador de Deus. Deus tem se revelado na história da humanidade de várias maneiras, de várias formas, mostrando que existe um desígnio na história, alguém que controla tudo isso. E esse alguém é Deus, tá certo? Então é muito importante a gente entender essa relação de Deus como aquele controlador. Existem as teorias que são as teorias antiteístas. E algumas vocês já até sabem, né? E eu vou pontuar aqui algumas delas com vocês. A primeira é o ateísmo. É a teoria de que Deus não existe. O ateu, ele não acredita na existência de Deus. Até a gente brinca, né? Eu sou ateu graças a Deus, né? É o que a gente brinca com muita gente que não crê em Deus, na verdade, né? A segunda é o politeísmo. A palavra poli quer dizer vários deuses. É a teoria que crê na existência de muitos deuses. Como a gente tem, né, na antiga Grécia, né? Roma, eles tinham um conceito, às vezes, não só politeísta, né, ou enoteísta, na verdade, né? Então, o politeísmo é a crença em vários deuses. O filozoísmo diz que a matéria é dotada de toda a vida, de que o mundo tem uma alma e opera formas de origem devida aos movimentos que se observam na natureza. Essa é uma teoria que não crê na existência de um Deus pessoal,
mas analisa que a matéria é dotada de vida e essa matéria é responsável praticamente por tudo. São antigas crenças, inclusive de alguns filósofos, né, data de 610 a 525 a.C. Essa doutrina coloca a matéria como animada, o princípio que gera, né, tudo, ok? Praticamente, quando eles analisam isso, é baseado naqueles 4 elementos: água, ar, terra e fogo, partindo do princípio de que tudo surgiu a partir disso aí, como algo bem revitalizante, tá certo? E Deus está fora desse esquema, né, o Deus que a gente acredita, beleza? O materialismo nega a realidade do espírito, o materialismo nega o sobrenatural. Tudo é passado pela matéria, né? É o material que importa. Então eles não creem em eternidade, não creem na existência de Deus, não creem na alma, uma parte espiritual do homem, ou imaterial, nem nada de ressurreição. Para eles é tudo que existe a matéria. Não há imortalidade, não há esperança de vida eterna, porque você é o ente que vive aqui, é criado por um processo natural e morre, né, e deixa de existir. Então eu acho assim, algo tão patético isso, porque o materialismo não traz nenhuma esperança de vida eterna para ninguém. Por isso a gente tem muito daqueles que dizem assim: eu vou morrer, não vai acontecer nada, porque eu não vou existir, simplesmente eu cesso de existir. Então o materialismo, ele não traz um conceito de Deus, porque ele nega realmente a existência de Deus. O panteísmo, pan quer dizer tudo e tel é Deus. Aquela ideia de que Deus está na natureza. Hoje está em moda isso até na mídia. Muita gente fala que a natureza é Deus, né? Eles confundem o Criador com a criatura. Então esse termo de panteísmo, pan tudo e teos é Deus, dizendo que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus se confunde com a natureza, algo que nós realmente não podemos fazer. A gente tem uma separação de que o Criador é diferente da criatura. A filosofia hindu propõe isso, não só o hinduísmo, como o budismo, algumas vertentes também, eles concebem isso, né? Então o universo é uma única substância dotado de vida. Então o universo é confundido com Deus. Então a gente não pode aceitar esse conceito. A gente sabe que a criatura é diferente do Criador, tá certo? Teorias anticristãs. A gente tem o deísmo. Existe um Deus pessoal que criou o mundo. Depois que ele criou tudo, ele foi embora e deixou as criaturas à sua própria sorte, inclusive o ser humano, e a natureza seguindo leis rígidas, que são leis naturais. Tá? Aquela ideia de que Deus criou tudo e deu no pé, né? Foi-se embora. Essa é a visão do deísmo. Tem muitos filósofos, muita gente, que acreditam muito, né, nessa concepção. A outra é o racionalismo, vem de razão. Surgiu com Christian Wolff em 1754. Tudo deve passar pelo crivo da razão. Não existe milagre, tudo tem que ser muito racional. Essa questão da razão é muito discutida, não só no âmbito da filosofia, como da teologia. O neoliberalismo teológico, por exemplo, focava muito em cima não só da razão, mas da experiência. Então, é muito interessante a gente observar isso. A razão é importante porque a gente tem que explicar a fé. Mas a gente não pode negar os milagres, negar a sobrenaturalidade de Deus e das Escrituras. Então, o racionalismo não traz um conceito muito adequado de Deus por conta exatamente disso, né? Nem sempre um Deus que é o absoluto, ele não pode realmente realizar coisas que estão além da esfera humana. Isso é até mesmo uma contradição. A questão da crença num Deus que é realmente pessoal, que é espírito, enfim, né, como a gente já defende pelas Escrituras. A ciência cristã é um tipo de panteísmo idealista. É panteísta em sua concepção acerca de Deus. Deus é tudo, tudo é Deus, e é idealista em sua concepção de mundo. Afinal, ficaram comprovado que a matéria nada mais é do que uma ilusão mortal. Então é aquela noção que mistura cientificismo com a filosofia mais hindu, colocando realmente um Deus que não é um ser pessoal. Além de ser anticientífica, ela é anticristã e também ela é antifilosófica. A gente chama de ciência cristã aqui por uma mera questão, mas não tem nada de científica, nem de filosófica, nem de cristã. O pessimismo, além de negar que Deus não existe, ele diz que o mundo e a vida são essencialmente maus, então você não tem prazer de viver aqui, porque tudo é mau. Se o mundo não é pior, por que os seres humanos, né,
tentam fazer alguma coisa, mas que no fim tudo resume em caos, né? Que é o que o ser humano mais gosta de fazer, promover caos. Essa é uma teoria do pessimismo. Além de negar que Deus não existe, coloca que tudo é ruim, é uma vida pessimista. Alguns filósofos eram pessimistas. E a gente tem aqui algumas frases que eu até gostaria de ler com vocês, falando sobre isso. A gente tem uma aqui que diz: viver é desejar, desejar é sentir, e sentir falta é sentir falta. Sentir falta é sofrer, e portanto viver é sofrer. Você pode concordar ou não com isso. Nunca ter nascido é a sorte mais feliz. Depois disso, a melhor coisa é morrer jovem. Eu não gostaria de morrer jovem, né? Isso aqui é uma frase de Sófocles, né? Outra aqui, ó. Conte as alegrias que tuas horas viram. Conta os teus dias livres de angústia. E seja qual for a tua sorte, sabe que existe algo melhor, nunca ter existido. É o poeta Lord Byron, em 1778, um escritor. Então, esse pensamento também pessimista, a gente vê em alguns filósofos. Schopenhauer, por exemplo, era um pessimista, e ele foi um dos que influenciou Nietzsche, né? Ok? Em alguns momentos a gente vê que Nietzsche é bastante pessimista, principalmente quando ele aborda o Assim Falou Zaratustra. A gente vê alguns traços do pessimismo nietzschiano também na Gaia Ciência, né? Que é um livro do Nietzsche. O outro é a ideia de um Deus finito. Deus é um ser limitado e finito. Está em processo de evolução. Então Deus é um ser que está evoluindo, não é um ser completo, é um ser finito. E na verdade ele vai o quê? Ele evolui baseado em todo um processo, desenvolvendo sobre as mesmas leis, semelhantes àquelas que o universo desenvolve. Então Deus é um ente que está em processo de evolução. Então se a gente parar para pensar bem nisso, Deus não é todo poderoso, Deus não é infinito, Deus não é um ser soberano, porque ele está limitado a todo um processo. Então a gente acredita muito nesse conceito de Deus, tá certo? A segunda, falando mais da natureza de Deus, o segundo momento nosso é falar da unidade. A unidade de Deus diz que ele é uno, ok? Como o próprio Dr. Clarke fala, que a unidade de Deus é indicada pela lei da parcimônia. Como eu disse, né? Deus ele não se parece conosco fisicamente, mas são as características de personalidade. O homem pensa, o homem tem vontade, o homem age, o homem fala, o homem vê, o homem se locomove, o homem conhece. Então, Deus tem características de personalidade. E a Bíblia tem inúmeros textos que falam sobre a personalidade de Deus. Se Deus não escutasse, a gente não tinha nem como orar, enfim. Então, é um Deus que age, é um Deus que escolhe, é um Deus que designa. Enfim, Deus tem características pessoais. É nesse sentido. Vocês sabem que Deus é espírito. Então ele não tem uma aparência física com seres humanos, tá certo? Então a nossa própria personalidade é prova de que existe um Deus pessoal, tá certo? Das características da personalidade de Deus, a gente tem os seus atributos. Os atributos são as características que formam o ser e o caráter de Deus. Eles se dividem em duas partes, os atributos naturais e os atributos morais. Dos atributos naturais de Deus, alguns vocês conhecem, a gente cita até muito em pregações falando sobre Deus. O primeiro é a onisciência, significa que Deus tudo conhece. Não existe nada que Deus não conheça. Todo conhecimento perfeito vem de Deus, ele conhece tudo. Não só o que é perfeito, mas qualquer conhecimento Deus sabe. Não existe nada que Deus não saiba. Aqui a gente tem um trecho de Isaías, né, um versículo que fala: não há esquadrinhamento do seu entendimento. Então Deus tudo conhece e tudo sabe. Segundo é a onipotência. Onipotência quer dizer todo poder. Deus é todo poderoso. Somente Ele é todo poderoso, assim como somente Ele é onisciente. Em Jó 42:2 a gente tem esse texto que diz: bem sei que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. A onipresença de Deus diz que Deus está presente em todos os lugares. Às vezes a gente não entende muito bem isso, porque é uma coisa doente de Deus, do próprio Deus. Deus ele pode estar aqui ou em qualquer lugar ao mesmo tempo, porque isso denota a sua onipresença. Somente Deus tem esses atributos maravilhosos aqui, de ser um Deus que está presente em todos os lugares. O Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, lá tu estás, se eu fizer no abismo a minha cama, estarás também o Senhor lá. Enfim, para onde me irei do teu Espírito? Não tem como fugir da presença de Deus, porque Deus está presente em todo lugar, amém?
E graças a Deus por isso, né? Tem um Deus que está em todo lugar. Não significa que Deus, né, está imbuído nas coisas, não vamos confundir. Isso mostra que Deus não está limitado a lugares, tá certo? Isso é muito importante a gente entender. A eternidade de Deus, como a gente tem no Salmo 90 de Moisés, de eternidade a eternidade, pois Deus. Diz que Deus não tem princípio, não tem fim. Deus, ele é eterno. Ninguém criou Deus. Né? E é muito interessante a gente entender isso. É uma característica própria de Deus, a eternidade. Os seres humanos são seres criados por Deus. Mas Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu e é um ser eterno. Os atributos morais de Deus, nós temos a santidade. Deus é santo. E a santidade denota a sua perfeita pureza moral. Deus é santo porque ele não compactua com aquilo que é errado. Ok? E a ordem dele para que nós nos assemelhemos com ele é ser santo. Como Pedro pontua aqui. Né? Lembrando o texto do Antigo Testamento. Está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A outra é a retidão. Deus é reto e justo. Como o salmista pontua. Piedoso é o Senhor e justo. Deus não faz nada de maneira arbitrária. Certo? Porque Deus, ele é justo. E ele é reto na maneira de fazer as coisas e ser. A misericórdia do Senhor e a sua bondade. Deus é bondoso e misericordioso, como o salmista pontua aqui. A misericordioso e piedoso é o Senhor e grande em benignidade. Se não fosse misericórdia do Senhor, seria difícil para os seres humanos. Mas ele é tão misericordioso. E nos amou, nos salvou. Como diz a Bíblia, são as suas misericórdias a causa de não sermos consumidos. Tá certo? O amor. O amor de Deus é algo próprio dele. Por isso a Bíblia diz em João que Deus é amor. E a gente tem um texto aqui. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amastes e crestes que saem de Deus. Então Deus é um Pai amoroso. E como a gente tem em João 3,16. O amor sacrificial, o amor ágape é o amor de Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós, né, por amor. Deus é soberano. Ele governa e controla tudo que criou. A soberania de Deus denota esse poder e essa autoridade de Deus. Deus é soberano sobre o mundo, sobre todas as coisas, sobre a igreja, e deve ser soberano sobre a minha e a sua vida. Então a soberania de Deus deve ser reconhecida pela igreja. Ele jamais vai deixar de ser soberano mesmo que as pessoas o neguem. Ou ele jamais vai deixar de existir se as pessoas o negam. De fato, a soberania de Deus é algo maravilhoso a ser analisado por nós. Amém? A gente tem um Deus soberano. Daniel diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada diante de Deus. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Deus sabe o que faz. Ele é o Senhor soberano. Okay? Temos em Deus a transcendência e a imanência. A transcendência de Deus diz que Deus é transcendente. Ele é extramundano e supramundano. Ou seja, Deus está além do mundo e seus processos. O mundo não é o limite para Deus. Deus está além de tudo isso, porque Ele é um Deus transcendente. É um Deus de longe. Um Deus que está acima do mundo e os seus processos. Eu costumo dizer que a gente nunca vai poder colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Ele está limitado só a isso aqui, a essa esfera da existência humana. Não. Deus está além de tudo, inclusive além até da própria história. Deus também é um Deus imanente ou intramundano. Significa que, ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele é imanente, porque Ele atua no mundo e seus processos. E Ele é capaz de habitar no coração do contrito por conta dessa imanência, dessa presença dEle. A gente já viu que Ele é onipresente. Mas Ele, além de onipresente, Deus ele é também imanente ou intramundano. Então Deus é uma personalidade transcendente e uma personalidade imanente. Agora a gente vai voltar à nossa frase do começo. A gente canta muito esse louvor. É Deus de perto e não de longe. Pum. É claro que a ideia do autor é analisar um Deus que está ajudando, que está cuidando de nós. Mas a gente não pode dizer que Deus não seja um Deus de longe. Ok? Ele é apenas um Deus de perto? Não é também um Deus de longe? A transcendência e a imanência de Deus diz. Ele é um Deus de longe, mas Ele é também um Deus de perto. Amém? Que vocês fiquem com essa aula. Bons estudos para todos. Leiam a apostila e respondam as nossas atividades. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz de Cristo.